Ei, pessoal, no mundo político de hoje, o debate ambiental, a Amazônia e os povos indígenas em risco e o Brasil sacudido pelas crises política, sanitária e econômica. Eu vou conversar com Marina Silva, professora de História, senadora da República de 1995 até 2011, ex-ministra do Meio Ambiente e candidata à presidência da República nas 3 últimas eleições. Marina Silva, muitíssimo obrigada por atender a gente. Obrigada a você por podermos conversar novamente. Marina, amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente, então, por conta disso, nós vamos começar por esse assunto tão importante, tão caro para você, que é uma ambientalista histórica. A Amazônia é o nosso maior símbolo ambiental, né? O maior símbolo ambiental do país, e também a região onde está o seu estado, o Acre. Quais são os impactos mais visíveis para você da política ambiental que o governo Bolsonaro tem empreendido desde o início de 2019? Na verdade, nós temos uma situação de terra arrasada. É muito difícil selecionar qual é o pior problema. Existem aqueles que são visíveis para a sociedade de um modo geral e até para o mundo, como é o caso das queimadas que tivemos em 2019, o aumento do desmatamento de forma assustadora e que continua nesse ano de 2020. Os dados do IPAM já mostram que tivemos um aumento de 170, mais de 170% de desmatamento quando a gente faz a comparação com o trimestre do ano passado em relação a esse trimestre de 2020. E que a maioria desses desmatamentos, até então, vinham sendo vistos dentro de área pública. E tem uma razão por que nós temos hoje esse descontrole do desmatamento. É um governo que o tempo todo sinaliza com medidas que vão na contramão da preservação e favorável à destruição. Então, existem aquelas situações que são visíveis, e existem aquelas que não estão sendo tão percebidas pela sociedade. A perseguição aos servidores do IBAMA, do ICMBio, o corte do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, deixando praticamente o Ministério e os órgãos de controle e fiscalização a pão e água, a retirada de órgãos fundamentais para o Sistema Nacional de Meio Ambiente do Ministério para outros setores do governo, como, por exemplo, o Serviço Florestal, que saiu do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, e a Agência Nacional de Águas, que tem a responsabilidade de cuidar do uso múltiplo da água para todos os usos, para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Ou seja, ele tira as instituições que têm a função precípua de cuidar de determinadas áreas do meio ambiente e entrega na mão daqueles que deveriam ser, digamos assim, controlados, manejados pelo Ministério, porque o Ministério de Desenvolvimento Regional ele tem interesse na irrigação, por exemplo, e isso às vezes gera conflito entre uso econômico e uso para abastecimento e dessedentação humana. Às vezes gera conflito entre regiões, entre bacias hidrográficas, e quem fazia, digamos, esse manejo de forma isenta era o Ministério. Quando você entrega, por exemplo, as florestas para serem cuidadas pelo Ministério da Agricultura, não é? O Serviço Florestal Brasileiro cuidava não só das florestas plantadas, mas também das florestas nativas. Então, você tem uma série de ações que faz da política ambiental terra arrasada. Nesse Dia do Meio Ambiente, que será amanhã, e nessa semana que já começamos, não é? Nós não temos absolutamente nada para comemorar
de ação do governo. A única coisa que a gente pode comemorar é a mobilização da sociedade, é a ação da justiça, em muitos casos, do Ministério Público e da imprensa, que tem ajudado muito na divulgação dessas atrocidades e na defesa daquilo que é o marco legal da sociedade brasileira. A propósito da referência ao Ministério Público, hoje foi publicada uma decisão, um recuo, né, do ministro Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente, em relação às terras da Mata Atlântica, não é isso? Tem aí um recuo que é, inclusive, por ação do Ministério Público, não é? E a imprensa também vem acompanhando. Isso. Existe uma ação no Ministério Público, existe uma mobilização muito grande das organizações de defesa da Mata Atlântica, uma denúncia que vem sendo feita constantemente pelos meios de comunicação, e foi isso que fez o ministro recuar, até porque esse governo ele ojeriza a ação da sociedade civil. Desde o início que foram alertados de que era ilegal, ele sabe que é ilegal. A Mata Atlântica tem um arcabouço jurídico específico para a sua proteção, que é aquelas leis que vêm sendo criadas pelos estados. E ninguém pode atuar ao arrepio da proteção que o estado já estabeleceu. O governo federal não pode mudar a lei para piorá-la. Ele só pode aperfeiçoá-la. Nesse caso, o ministro estava passando por cima, inclusive, da lei da Mata Atlântica, que levou 3 décadas para ser aprovada, um debate muito bem feito e demorado dentro do CONAMA, depois no Congresso Nacional. Eu ajudei muito, quando era ministra, nesse processo de aprovação, e o governo sabia que ele estava cometendo uma ilegalidade, mas como eles achavam que, por causa da pandemia, iam fazer passar a boiada, que a imprensa não ia ver, que a sociedade não ia ver, ele tentou, mas agora ele tem que se render à pressão da opinião pública, à ação do Ministério Público, porque ele fez um ato ilegal, querendo passar a boiada, né, e afogar de baciada, como ele mesmo disse, o pouco que resta de Mata Atlântica ainda. Agora, Marina, a senhora tem acompanhado a situação da pandemia entre os povos indígenas da Amazônia? Como é que, quer dizer, essa é outra questão, não é? Que está também intimamente ligada a essa situação de pressão e de flexibilização e de risco para as comunidades, os povos que vivem ali na região. E agora a pandemia. Só tem acompanhado? Sim, tenho acompanhado. Nesse momento, nós já temos mais de 71 etnias que estão alcançadas pela contaminação. Nós já tivemos mais de 100 óbitos envolvendo povos indígenas, já são mais de 1.000 casos de contaminação que nós temos envolvendo as comunidades indígenas. O governo não tem um plano minimamente eficiente para sequer gastar os recursos em socorro dessas comunidades, os recursos que foram destinados, e ainda temos o problema da conivência do governo com a violência que é praticada contra as comunidades. As comunidades indígenas estão tendo as suas terras invadidas por garimpo, por grilagem e por exploração ilegal de madeira, porque enquanto as atividades lícitas têm que paralisar por causa da pandemia, para que a gente possa fazer o isolamento social que é necessário, os criminosos se aproveitam para agir com mais velocidade. E se não há uma ação por parte do governo, pelo contrário, o que nós tivemos foi o presidente ligando para o ministro da Justiça, reclamando porque o IBAMA havia queimado os equipamentos de uma ação criminosa de garimpo na terra indígena e dizendo que isso não ia ficar por isso mesmo. Ou seja,
ameaçando os gestores públicos que estão cumprindo com a lei. Então, os povos indígenas, eles estão muito fragilizados, geralmente moram em regiões remotas, de difícil acesso, na maioria dos lugares não tem UTI, quando vão para as cidades, também já está colapsado o sistema, a população indígena que vive nas periferias das cidades estão tendo dificuldade de ter atendimento, digamos, customizado para as suas situações específicas. Então, há uma vulnerabilidade muito grande, isso não é maior, porque organizações de defesa dos povos indígenas deles próprios, organizações de apoio, o trabalho que vem sendo feito pela nossa deputada da rede, Joênia Yapchana, na comissão, na Frente Parlamentar Ambientalista, que tem trabalhado, né, juntamente com o Executivo, Legislativo, sociedade civil, ações para diminuir o risco e o sofrimento que as comunidades estão vivendo. Agora, o governo Bolsonaro chegou prometendo esse desmonte, não esse especificamente, mas um desmonte do Estado. Ele não escondeu isso de ninguém. Ele dizia que precisava mexer nas estruturas, aquelas estruturas que foram construídas a partir de 88, com a Constituição de 88. Nós estamos falando de meio ambiente, mas via de regra, em linhas gerais, como é que você vê, ele está conseguindo esse intento? Como é que você vê de uma forma mais ampla essa ação, esse projeto do governo Bolsonaro de mexer nas estruturas do Estado? Bem, ele tenta o tempo todo, por uma ação antirrepublicana, interferir nas instituições, promove o desvio de função, como, por exemplo, a Polícia Federal não é para servir de araponga do presidente da República, é para promover investigações de interesse e defesa do Estado brasileiro, não é do governo em si, ou dos amigos, ou da família do presidente. E a resistência interna é que tem feito a diferença. Em relação ao IBAMA, por exemplo, hoje as pessoas são perseguidas, não têm apoio, ficam vulneráveis porque o tempo todo eles são ameaçados e hoje esses criminosos eles se sentem respaldados pelo próprio governo e ameaçam muito mais ainda esses agentes públicos. E eles fazem um trabalho perverso, eles não dão as condições para que o IBAMA, o ICMBio trabalhem, e quando acontece algum problema, eles dizem, não, é porque esses órgãos do governo são morosos, é uma burocracia que não funciona. É uma atitude perversa que é feita para desconstruir a governança ambiental, mas também isso acontece em relação à agenda de direitos humanos. A gente vê o que está acontecendo em relação à cultura. Você veja que o presidente da Fundação Palmares se dirige à comunidade negra nos termos em que se dirigiu. É um governo que coloca pessoas no Ministério do Meio Ambiente para ser contra a preservação, não é? Na instituição que é para combater e defender os direitos da população preta do Brasil e combater a discriminação racial que acontece de uma forma assustadora no mundo e no Brasil, não é diferente o preconceito, né? Ele coloca pessoas para praticar preconceito e discriminação. Então, nos direitos humanos, foi muito assustador ver a ministra dos Direitos Humanos reclamando que os quilombolas estão se reproduzindo demais. Não é? Como que alguém pode se dirigir a um grupo que já é tão massacrado, que são apenas algumas comunidades no Brasil de quilombos, e ainda reclamar que eles estão se reproduzindo demais? Quer dizer, você tem um governo que está fazendo de tudo para desmontar, não é só as instituições públicas, ele quer acabar com o papel do Congresso, ele quer acabar com o papel do Supremo, ele é um governo que sabe que ele não tem competência para governar numa democracia e ele quer impor um regime autoritário. Agora, Bolsonaro alimenta diariamente seus seguidores, que são seguidores fiéis, não é isso? De um lado. De outro lado, cresce um movimento de reação muito
recentemente, não é? Digamos que de uma semana para cá se vê, é mais visível um movimento de reação, com manifestos, com movimentos se organizando objetivamente. Em defesa da democracia, passeatas antifascistas em algumas cidades do país. Como é que você encara esse quadro que está se desenhando nos últimos dias no país? Vivian, essa reação, ela é de todos os democratas, que, como diz o movimento, somos mais de 70%, estão começando a mostrar para o governo de que nós reconquistamos a duras penas a nossa democracia, nós temos uma Constituição que é considerada a Constituição cidadã por todos nós, temos um aparato e um arcabouço infraconstitucional que foi feito já considerando os avanços que as democracias ocidentais vêm galgando nas últimas décadas, sobretudo no ponto de vista dos direitos difusos, e que não está disposta a abrir mão dessas conquistas. Então, esses mais de 70%, independente do espectro ideológico, é bom que a gente diga isso, existem pessoas de centro-esquerda, de centro-direita, e até mesmo que se consideram conservadoras, que não querem um regime de exceção, que não querem acabar com a liberdade de expressão no nosso país, que não quer uma imprensa amordaçada, que não quer ver o Congresso ser eliminado na sua independência, não é, como um poder independente, e nem o poder judiciário. Então, é uma reação que é muito bem-vinda e que ajuda a oxigenar a política, porque é também um recado para as lideranças políticas, para os partidos, e eu falo isso com muita tranquilidade, eu sou uma pessoa do mundo político, mas eu defendo que esses movimentos têm que ser autorais. Eu gostei muito de uma frase de uma das pessoas desses movimentos, né, que eu tomei conhecimento, que ele disse: esses manifestos que estamos fazendo, né, essa mobilização, não é para ter os partidos e os políticos como signatários, é para tê-los como destinatários. Que coisa bonita essa ideia, não é? Nós temos assinou algum dos manifestos? Eu não assinei exatamente porque me sinto destinatária e apoio e estou junto com todos eles. Eu até fiz uma manifestação falando do Juntos, somos mais de 70%, falando do Basta, que é também um grupo relevante de juristas. Eu vi o Twitter. Exatamente. E a nossa disposição, a minha pelo menos, e eu estou vendo também de outras lideranças, sem criticar aqueles que já haviam sendo contactados e que assinaram, mas esse é o momento da gente estar junto com eles, diferentemente digamos, das diretas já, em que Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Lula, Fernando Henrique, Montoro, Mário Covas e tantos outros fizeram grandes convocações à sociedade, e a sociedade foi. Esse é o momento que a sociedade está convocando os políticos. E os políticos não têm que querer fagocitar, faturar. Nós precisamos nos desintoxicar dessa polarização. Eu estou falando disso desde 2010, que não é embate, é debate, que não é projeto de poder, projeto de país, que não é ficar só focado na próxima eleição, é estar atento para qual a nação e qual sociedade que nós queremos construir. Então, eu louvo essa atitude autoral dos movimentos da sociedade, me considero parte, me sinto representada e, como liderança política, quero participar no enquadre que for melhor para o movimento, porque tudo que não se precisa agora é de que esses movimentos sejam taxados. É da Marina, é do Ciro Gomes, é de fulano, é de Beltrano. Não, é um movimento autoral da sociedade, e é isso que vai ajudar a desintoxicar o tecido que está, digamos, intoxicado da política brasileira. Uhum. Tem mais um movimento que a senhora não mencionou, que é o Pacto pela Democracia. Por que ele ficou de fora? Por algum motivo, não? É porque são vários, não é nenhum motivo, não. É que são vários, né? E toda mente são vários. E podem surgir novos, né? Isso, e vão surgir mais, e são todos bem-vindos. Como diz
a bela música, né? Todo artista tem que ir onde o povo está, e que possam surgir mais e mais movimentos para que possamos caminhar juntos, né? É o Pacto pela Democracia, todas as formas de manifestação que estão surgindo, né? E são todos bem-vindos, desde que... O que acha do campo da rua, o espaço da rua? O espaço da rua não é a hora de se acontecer no campo das esquerdas ou da reação aos governos, não é hora de ir ao para governo Bolsonaro. Não é hora de ir para a rua. Os que defendem a democracia devem defender também o isolamento social. Não é democrático, não é, aumentar a contaminação no momento mais difícil da pandemia. Não é? Se todo mundo resolver ir para a rua, nós vamos ter uma carnificina, porque todo o sistema que já está colapsado vai colapsar ainda mais. Nós temos que criar formas alternativas. Eu participei de um movimento com o PSD, com o PV, com o Cidadania, com o PDT e a Rede, que nós chamamos de janelas democráticas, onde formas alternativas de manifestação estão sendo criadas. Mas tudo que o grupo fundamentalista, que é negacionista da ciência, que nega a pandemia, que fica estimulando as pessoas a diminuir o isolamento social, tudo que eles querem é ver todo mundo na rua espalhando a contaminação, porque é o presidente que diz, não é, que morreram mais de 30 mil pessoas, ele diz que é o destino de todos nós, é uma indiferença, uma falta de sensibilidade. Nesse momento, defender a democracia, defender a vida, respeitar os médicos que estão arriscando suas vidas, as vidas de suas famílias, e tudo que eles não precisam é ver os políticos numa guerra, não é, nas ruas, contaminando mais ainda as pessoas. Então, eu entendo os que estão, não é, se sentindo mobilizados, motivados para ir para as ruas, para defender a democracia, mas a melhor forma de fazer isso é preservando o isolamento social para aqueles que não estão em atividades essenciais. Dentro desse contexto que nós estamos falando, qual é a resiliência das nossas instituições? Nós temos aí um momento de crise institucional, né? O presidente Bolsonaro tem mantido uma atitude bastante belicosa em relação ao Supremo, ao Congresso, apoiado manifestações e tido atitudes individuais também nesse sentido, e agora há uma resposta do Supremo, há inquéritos que o envolvem e que o investigam. Então, como é que você vê a possibilidade das nossas, a situação das nossas instituições e o quanto elas são realmente resistentes ao que nós estamos vivendo? Em todas essas décadas de reconquista da democracia, as nossas instituições têm demonstrado resiliência, tanto é que já passamos por 2 impeachment, estamos com um terceiro que está na Câmara dos Deputados para ser apreciado, já passamos por um momento delicado em relação a todos os casos de corrupção que foram investigados, empresários poderosos, políticos poderosos que estavam assacando, não é, e assaltando os recursos públicos brasileiros, e as nossas instituições têm demonstrado uma capacidade de manejar essas situações delicadas. Eu concordo com você que estamos vivendo, sim, uma situação de crise institucional sem precedentes, né, desde que reconquistamos a nossa democracia. E é preciso ter muita sabedoria e, ao mesmo tempo, muita firmeza na condução desse processo. O Congresso tem um papel fundamental, não é? O Supremo está tendo um papel fundamental em relação a tudo isso, e a sociedade, porque é uma verdade, não é a base de apoio do presidente Bolsonaro que vai impor a mais de 70% da população brasileira o modelo que eles querem. E mesmo entre os que defendem Bolsonaro, nem todos defendem que o Brasil volte para um regime
de exceção, sem liberdade de imprensa, sem liberdade de manifestação. Agora, então, Marina, só desculpe te interromper, mas um outro ator político, que virou ator político, foi chamado para essa arena, que são os militares. Você mencionou os poderes, mencionou a sociedade, mas os militares também estão aí, sendo invocados, né? Inclusive pelos apoiadores, por parcela dos apoiadores de Bolsonaro. Como é que você vê o papel deles? Você tem apreensão em relação a esse papel? Bem, o papel que eles devem exercer é de cumprimento rigoroso da Constituição. E a Constituição os coloca como uma força de Estado, e não para interferir no regime democrático estabelecido em cláusulas pétreas de que nós somos uma democracia. O Exército Brasileiro, e eu já disse isso algumas vezes, precisa desautorizar as convocações que lhes são feitas, as declarações que muitas vezes são feitas, tentando associá-los a qualquer tipo de ação autoritária que fira a autonomia dos poderes. A Constituição Federal não o coloca como um poder moderador em absoluto, né? Não existe essa compreensão. Juristas importantes, a própria OAB acaba de fazer um parecer muito bem fundamentado, tirando e afastando essa ideia autoritária de que as Forças Armadas é um poder moderador, não é? É uma força na defesa do Estado brasileiro e não para interferir na autonomia dos poderes. Olhando para trás, para as disputas partidárias e eleitorais, é possível explicar como é que nós chegamos neste grau de conflito? Nós estamos vivendo uma situação que, em parte, em grande parte, ela é fruto de uma polarização tóxica que aconteceu entre PT e PSDB, é fruto dos erros cometidos de desvio ético, de falta de priorizar um projeto de país em lugar de querer se perpetuar no poder, que, infelizmente, os dois partidos que tiveram mais tempo à frente da presidência da República no governo depois da redemocratização, ambos tiveram graves desvios éticos, ambos ficaram mais focados em se perpetuar no poder do que em ser uma oportunidade de fazer o nosso país avançar na educação, na saúde, na proteção do meio ambiente, em várias frentes que deixa muito a desejar. Então, o Bolsonaro, ele, na verdade, ele é fruto de todos esses erros. É só a gente olhar, Viviane, e a gente vai ver, boa parte das pessoas que votaram no Bolsonaro, elas não votavam só porque estavam querendo a mudança, porque tinham um sonho, uma esperança. Uma grande quantidade votava porque tinha raiva ou do PT ou do PSDB, porque estava decepcionada com a política em função dos desvios éticos. E aí tem um problema que é culpa de todos nós. Acho que o impeachment ajudou esse cenário? Ajudou, contribuiu? Só concluindo aqui o meu raciocínio, tem uma questão que, de certa forma, todos nós somos responsáveis, que foi subestimar o Bolsonaro. É por isso, na eleição de 2018, é por isso que eu tenho dito, já se subestimou o Bolsonaro uma vez. Não temos o direito de subestimar o Bolsonaro duas vezes. Ele, o tempo todo, quer impor um regime ditatorial, ele quer reproduzir no Brasil o que o Chávez e o Maduro fizeram na Venezuela pela dita esquerda. Ele quer fazer isso pela direita. Em relação ao impeachment, eu não creio que o impeachment seja o responsável pelo Bolsonaro. Aliás, o Partido dos Trabalhadores, ele sempre achou, o PT, que o Bolsonaro era o adversário mais fácil de ser derrotado. Eles apostaram nisso. Eu era de um projeto político que estava disputando também
como adversária das candidaturas que estavam postas, mas, por exemplo, o Ciro Gomes, que era candidato e que apoiou o PT a vida toda, né? Será que não tinha que ter feito um gesto? Estou falando aqui de alguém que era de outra candidatura, mas fizeram de tudo para desidratar o Ciro Gomes e apostando que eles que teriam mais chance contra o Bolsonaro. Então, o impeachment, eu não defendo essa tese de que foi um golpe, havia sim crime de responsabilidade e com base em crime de responsabilidade é que ela foi cassada. Claro que em um contexto político, porque nenhuma pessoa é impeachmentada na história do Brasil, né, que não tenha, né, tido uma queda enorme de popularidade, que foi Marina, o caso dela. sim, desculpe. Pode concluir. É só porque eu tenho que encerrar aqui, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Mas pode concluir. Então, não, no caso dela, por exemplo, houve crime de responsabilidade com a questão, né, da responsabilidade fiscal e, claro, uma ação que é ao mesmo tempo jurídica e política, do mesmo jeito que para o Bolsonaro. Vai ser um processo jurídico e político sendo o impeachment. Se for no caso do Supremo, é só jurídico, mas terá um desdobramento político, porque será encaminhado também para o Congresso Nacional. No caso da Dilma, eu defendia que o melhor caminho era a cassação da chapa Dilma Temer pelo TSE, pelos crimes eleitorais que tinham praticado e a convocação de novas eleições. Infelizmente, passaram por cima de todos os crimes eleitorais e os absolveram. Então, nesse momento agora, nós temos que ficar atentos para se proteger a vida, a dignidade humana e proteger, a nossa democracia, o afastamento do Bolsonaro se coloca como um ato de legítima defesa, seja via o processo que será encaminhado para o Congresso pelo Supremo, seja via o processo de impeachment. Não há risco de banalização desse recurso? Eu acho que houve um tempo em que, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque na época eu era do PT, em que tudo era impeachment. Eu lembro que o PT entrou com pedido de impeachment para o Fernando Henrique, enfim. Eles mudaram de opinião quando chegou a vez do impeachment da Dilma. Inclusive, agora, o PT também pediu o impeachment do Bolsonaro, ainda que tardiamente, porque como eles tinham a narrativa de que, no caso da Dilma, foi golpe, eles ficaram o tempo todo sem querer apresentar o pedido de impeachment. Mas depois da saída do Moro, com as denúncias que foi feita, eles apresentaram também um pedido de impeachment. A banalização é se não tiver o crime de responsabilidade. Aí, realmente, você não tem como caçar uma pessoa que foi eleita pelo povo e que está investido, não é, pela vontade da maioria, simplesmente porque você discorda do que ela está fazendo. Não é? E o processo, como eu disse, é uma peça jurídica. Né? Os deputados vão se debruçar, o relator, se o Rodrigo Maia der a admissibilidade, para verificar se o que está sendo alegado como crime de responsabilidade, de fato caracteriza crime de responsabilidade. Marina, muitíssimo obrigada por atender a gente, pela disponibilidade. Eu que agradeço a oportunidade de conversarmos nessa Semana do Meio Ambiente, em que, nesse governo, a única coisa que temos a comemorar é a resistência competente e altamente agregadora da sociedade, que impediu a votação do projeto da grilagem no Congresso, impediu que a Mata Atlântica sofresse mais um golpe com regularização de áreas ilegalmente ocupadas, que tem feito a resistência a favor dos índios e dos vários biomas brasileiros. Não é? É um dia em que a gente, não é, reafirma o compromisso com a resistência, mas temos que rememorar que em diferentes governos foi graças à mobilização da sociedade brasileira que a gente conseguiu algumas conquistas e evitou alguns retrocessos. Obrigada outra vez. Um abraço. Até uma próxima, né? Até uma próxima, sim. Vamos falar com você, viu? Para mim também. Tchau.